Os principais representantes do mercado de energia estiveram reunidos nos dias 11 e 12 de abril no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, em um momento mais do que oportuno, porque foi na sequência da publicação da medida provisória 1212, que promete reduzir as contas de energia no curto prazo, enquanto também prorroga os incentivos para as fontes renováveis, o chamado desconto no fio. Mas além do trabalho do governo para aprovar a medida provisória no Congresso em 90 dias, ainda é esperado um decreto para regulamentar a viabilização dos 26 bilhões da Eletrobras para a modicidade tarifária. Ministro, com relação à questão da securitização do dinheiro da Eletrobras, a gente sabe que a MP ela já tem vigência de lei e que é necessário, antes do dinheiro sair, né, do pagamento lá dos empréstimos ser feito, o Ministério precisa fazer um decreto, precisa publicar ali as diretrizes para regulamentar. Está pronto? Como é que está? Nós já temos uma equipe montada, isso vai ser feito em conjunto com a Fazenda, no sentido agora de iniciar tanto os processos internos quanto mesmo a negociação com o mercado para possibilitar a securitização disso e pagamento, mais uma vez, já que esse dinheiro é destinado à conta Covid e à conta de escassez hídrica, a fim de minimizar ou de diminuir os impactos tarifários que são muito fortes no pagamento desses dois empréstimos que foram feitos no governo anterior para o consumidor de energia. Mas tem prazo para sair isso? O decreto? Eu acredito que o decreto mais tardar 10 dias e o prazo dentro da vigência da medida provisória eu acho que é o suficiente para poder fazer a execução desse processo. E a ANEEL, que tem em seu site uma ferramenta chamada de subsidiômetro para dar transparência à população dos subsídios do setor de energia, entende que a MP é uma solução de curto prazo, enquanto o governo trabalha na agenda de médio e longo prazo para reestruturar a chamada colcha de retalhos do setor de energia. Como contou o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa. Então, no curto prazo, a medida provisória atende perfeitamente ao objetivo ao qual ela se propôs. No que se refere aos subsídios, à renovação do desconto do fio para as renováveis, vamos lembrar que é uma medida provisória que tem a sua eficácia durante o período de vigência, será apreciada pelo Congresso Nacional, que poderá alterar do todo, ou em parte, ou eventualmente propor novos textos. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, os subsídios eventualmente indicados na medida provisória, eles não se operam imediatamente. Com a edição da medida provisória, ela tem força de lei e a ANEEL, processando os reajustes tarifários, já faz surtir os efeitos da medida provisória. Então já dá para mexer no Amapá agora que saiu a medida provisória? Tem algumas etapas lá que tem que ser seguidas, como a indicação do recurso para modicidade tarifária do Fundo da Amazônia pelo Ministério de Minas e Energia. Está previsto na medida provisória que o Ministério, por meio de uma portaria, indicaria qual o montante de recurso a ser utilizado nos processos tarifários, não apenas do Amapá, mas outros. Mas as discussões no fórum foram além da medida provisória e também abordaram a expectativa do leilão de reserva de capacidade, inicialmente agendado para 30 de agosto. O primeiro leilão da modalidade aconteceu em 2021 e com a previsão de que o modelo seria realizado anualmente, para que as usinas com disponibilidade de potência, como termoelétricas, pudessem ser viabilizadas mesmo sem a demanda das distribuidoras nos leilões de energia nova A-4 e A-6. Agora, a dúvida é sobre a viabilidade das baterias no certame. Mas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o leilão precisa acontecer ainda neste ano, com ou sem baterias. Eu pedi os estudos, foi isso que eu disse, a EPE, a ANEEL, e eles estão debatendo com o setor para ver em qual dos leilões é possível colocar as baterias. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, estimular
a nossa indústria nacional de bateria, a fim de que ela acompanhe a tecnologia global, porque eu não tenho dúvida que a médio prazo nós teremos as renováveis também estáveis, o que é fundamental. Hoje nós defendemos, por exemplo, a energia, hoje as nossas hidrelétricas, nós defendemos que a gente continue fazendo que essas energias moduláveis, que são as energias que dão segurança ao sistema térmicas, as PCHs, as hidrelétricas, a nuclear, são fundamentais para dar segurança energética ao Brasil. Mas o leilão pode ser adiado por conta disso? Porque vocês adiaram o fim da consulta. Leilão de capacidade, não podemos adiar. Nós adiamos a consulta porque exatamente nós queríamos ouvir, foi um pedido da sociedade, nós queríamos ouvir e recolher mais informações. É necessário que se faça o leilão de reserva de capacidade ainda esse ano. Com ou então sem nós bateria? faremos com ou sem bateria. Mas há uma vontade do ministro que a bateria já esteja contemplada no primeiro leilão, mas nós vamos anunciar uma série de leilões que já estão programados pela EPE. E esses leilões podem perfeitamente, num deles, contemplar as baterias, a fim de que a gente possa estimular essa importante fonte de reserva de energia no Brasil. Mas o pleito do setor não ficou só nas baterias para o leilão de reserva de capacidade, como conta Érica Bayer, gerente de regulação da SPIC Brasil, que esperava ver contempladas na minuta de consulta pública as hidrelétricas contratadas no regime de cotas. A gente viu ali na hora que saiu a minuta de portaria para consulta, 2 produtos que vão ser colocados no leilão para contratação, que é o produto termoelétrico e o produto hidrelétrico. Então a gente já vibrou com essa possibilidade das hidrelétricas participarem do leilão de reserva de capacidade. No entanto, a gente ficou um pouquinho chateado quando a gente viu ali a exceção em relação às hidrelétricas que estão contratadas no regime de cotas. Elas estariam excluídas já na origem, né, da participação desse leilão. E hoje a gente não vê impedimento para que de fato elas possam participar. Então, se a gente consegue colocar tanto repotenciação e ampliação de usinas hidrelétricas, independente do tipo de contratação que elas estejam hoje, né, cota ou não cota, a gente estaria levando para o leilão de reserva de capacidade um potencial que poderia ser disponibilizado nesse leilão de uma fonte limpa e uma fonte extremamente competitiva, porque, afinal de contas, essa infraestrutura está paga. Então, a gente conseguiria competir, eu acho que muito bem. E no caso, eu acho que um detalhe essencial é que o fato de você ter a infraestrutura disponível, você já tem o impacto ambiental não existe, você não está construindo coisas novas. Enquanto isso, na expectativa do leilão, grandes empresas já planejam gigawatts de projetos que podem ser habilitados, como é o caso da Eletrobras e da Petrobras. A gente vê de forma bastante positiva. Eu acho que é o primeiro leilão que inclui hidrelétricas, né? E aí ainda vem uma possibilidade de se incluir baterias, ainda está em discussão, mas minimamente já se inclui hidrelétricas. E a gente tem capacidade em usinas hidrelétricas para adicionar novas máquinas que vão nos permitir, eventualmente, participar do leilão do segundo semestre. Então a gente vê de forma muito positiva a inclusão da hidro no leilão de capacidade e, logicamente, estamos trabalhando para poder habilitar e permitir que algumas das nossas plantas possam participar do leilão. E tem uma expectativa de quantos megas, quantos gigas para esse leilão? A gente pode chegar em giga? Não, tem expectativa, pode chegar em giga sim, quer dizer, tem expectativa, tem possibilidades. A gente sempre, logicamente, a gente quer preservar a competitividade da companhia, então os nomes, as localidades a gente preserva, mas a gente tem um pipe. A preparação do leilão, quer dizer, você habilitar uma planta para o leilão, ela requer um só estudo, né, para poder assegurar que a gente, como companhia, tenha tranquilidade de fazer aquela decisão, assim como o trabalho de preparação ambiental para obter o licenciamento e as autorizações necessárias para participar do leilão. Então, tudo isso a gente está trabalhando, né, idealmente, para a gente consiga tudo a tempo de poder bidar e participar ativamente desse leilão. Perfeito. Professor Thomas Kim, e a Petrobras para o leilão? Não, então eu acho que o leilão está muito oportuno, né? Eu acho que o leilão de capacidade é algo que é aceito por todo mundo, porque
o que o sistema necessita hoje é potência e não energia, então é necessário, né? E nós da Petrobras, nós estamos nos preparando para participar. Nós temos térmicas, né, disponíveis, que estão terminando o contrato, né, e que podem entrar nesse leilão. Então a gente está olhando, está analisando aí todo o material, né, da licitação, mas estamos otimistas, vamos entrar sem dúvida. E chega em giga também? Provavelmente sim, porque realmente a gente tem várias plantas, mas realmente a gente vai analisar as condições, quanto que a gente entra, a gente vai ainda analisar. E se as baterias forem consideradas para o leilão, a transmissora ISA-CETEP já está aprendendo com o seu projeto instalado há 2 anos na cidade de Registro, em São Paulo. Acho que está claro que o Brasil vai precisar, especialmente com o aumento das renováveis, cada vez mais se dotar de leilões de capacidade, ou de reservas de capacidade, e aí o mecanismo é você realizar leilões. Tradicionalmente, os leilões de capacidade eles eram direcionados para a geração térmica, num formato de única tecnologia. Numa primeira visão, o Ministério soltou uma ideia de que poderiam ser oferecidas reservas em energia hidrelétrica e energia térmica, deixando baterias, o armazenamento em baterias de lado. Nós entendemos que em algumas situações, tecnicamente, as baterias são uma boa solução. E eu não sou fabricante de baterias, eu sou fabricante de soluções. Sim. A gente entende que essa é uma solução que pode ter seu espaço em pé de igualdade, e no leilão que defina-se a melhor solução. Eu acredito que em alguns casos as baterias são extremamente interessantes, próximo ao centro de carga, num dado tamanho. O que a gente está aguardando agora é uma definição mais precisa de se vai ou não haver a possibilidade. Em havendo a possibilidade de oferecer uma solução usando baterias, a gente tem interesse. Independente disso, eu tenho uma visão de que o Brasil precisa estudar mais, pilotar, aprender como se usam baterias nesse tipo de situação. Acho que é fundamental que a gente avance. O nosso sistema está cada vez mais renovável, mais intermitente. A demanda na ponta tem cada vez mais variabilidade em função dos geradores, dos consumidores que são geradores. Então, ter elementos no nosso sistema integrado que permitam armazenagem de energia, além do que a gente já tem nos reservatórios. Vamos ser aqui mal agradecidos com os nossos reservatórios, que têm um papel super importante. Mas, além disso, elementos que tragam capacidade de armazenagem ou de serviços ancilares. A bateria é vista como vantajosa quando adotada de forma combinada com fontes renováveis intermitentes. Na geração de energia elétrica, as usinas de fontes intermitentes, como eólica e solar, podem utilizar baterias para fornecer eletricidade em momentos em que não ocorre geração, como à noite para as usinas solares fotovoltaicas ou em períodos sem ventos para as usinas eólicas. E falando em bateria, a hidrelétrica de Belo Monte enfrenta desafios quanto ao seu hidrograma e também para a renovação da licença, como contou o diretor-presidente da Norte Energia, Paulo Pinto, e também a superintendente jurídica da Norte Energia, Cristiana Muraro. A usina de Belo Monte ela tem um papel fundamental para o sistema interligado nacional hoje. Ela segura o sistema. Para você ter uma ideia, praticamente este ano todo, nós estamos gerando cerca de 11 mil megawatts na ponta, de 6 da tarde às 22 horas. Isso significa, do ponto de vista sistêmico, eu estou atendendo aí garantido pelo menos 60 milhões de consumidores dia, né? Fora a geração que a gente está fazendo ao longo do ano, que é pequena por causa do efeito El Niño, não tem reservatório, aquelas coisas. Mas isso não é um privilégio nosso, isso é o setor, né? Então, assim, quando você olha Belo Monte, começa a querer discutir Belo Monte, você tem que separar em 2 momentos. Primeiro o seguinte, o projeto está em pé, está gerando, está atendendo, está representando o sistema elétrico brasileiro, uma quantidade enorme de energia, etc. Tal. Tem compromissos com a sociedade local ainda, tem compromissos financeiros com o banco, né, com
com o BNDES, que é o financiador, e tem os custos operacionais da usina. Isso é uma coisa. A outra coisa é que dentro desse compromisso socioambiental, eu tenho que atender os compromissos, eu tenho que praticar esses compromissos na área socioambiental. Então, para isso, eu preciso ter essa usina gerando, de fato, né? Gerando energia com receita suficiente para poder atender isso tudo. Claro. Então, quando você entra numa discussão que, olha, não pode gerar isso porque traz esse tipo de impacto, você destrói a cadeia, tanto econômica e financeira como socioambiental. E a sensação que nos dá é que as pessoas não estão percebendo isso. E quando a gente fala em renovação da licença, em verdade, o empreendimento ele foi licenciado na época, foram mais de 35 anos de estudos. Sim. E quando a gente tem licença para exploração desse potencial hidrelétrico, a matriz de impactos que foi elaborada assumia, não tem como fazer um empreendimento desse porte sem impacto, né? Claro. Então assumia, de fato, a ocorrência de alguns impactos. É claro que até hoje, né, a gente tem um grupo mais ideológico que não assume, não aceita o fato de ter havido essa licença, digamos assim, para esses impactos. Mas é meio tarde demais para isso, né? Pois é, mas a boa notícia, Camila, é que a maior parte desses impactos não se verificou. A gente verifica que os impactos que eram previstos como sendo de alta magnitude aconteceram como média magnitude, alguns nem de baixa magnitude, outros que nem se realizaram. Então, considerando esse cenário, né, no momento de renovação de LO, principalmente agora em que a gente já tem a usina construída, o momento de operação de construção, que é a fase que traz mais impactos, sim, né, sociais, inclusive, que é a fase de movimentação de muitas pessoas, né, no pico de obra, mais de 30 mil pessoas trabalhando, enfim. Esse momento é que traz os maiores impactos, isso já passou. Já acabou, a usina está implantada e agora é uma fase de manutenção, é uma boa fase para a gente verificar que se esses impactos não ocorreram até então, não vão ocorrer mais, e a gente ter até uma reanálise das condicionantes socioambientais. Enquanto não há definição sobre as baterias e a renovação da licença de Belo Monte, a recém-chegada ao Brasil Pan American Energy já estuda a expansão na Bahia por meio de novos projetos, além do Parque Eólico Novo Horizonte. Nós agora estamos fazendo muito foco em energias renováveis. Então, aí o primeiro foco é acabar esse projeto eólico. Nós temos planos para implantar um projeto solar que ainda está em etapa de desenvolvimento, um projeto que está do lado do parque eólico. Então, a ideia é associar esses parques e fazer um parque híbrido. Também estamos avaliando dentro da Bahia mesmo, para fazer um hub de energias renováveis dentro do estado de Bahia, outros projetos eólicos e solares que poderiam alcançar até 1 giga a mais. E, além disso, nós estamos trabalhando para fazer comercialização de gás natural aqui dentro do Brasil. Eu já ia chegar nisso, vou voltar só um pouquinho. O Parque Eólico Novo Horizonte, o complexo, ele tem quantos megawatts? 423. E o solar vai ter quanto? Até 400. Nós estamos trabalhando nos permissos, então vai depender aí já temos outorga por conta da ANEEL, mas depende do ONS, os acessos ao sistema e o tamanho final, mas na sequência vamos a implantar até 400. Tá, então teria um pouco menos de 1 giga, e aí olhando outras cidades da Bahia, para até mais 1 giga também. A mais 1 giga, ou seja, vamos quase 2. Quase 2, é isso mesmo. Além da expansão dos projetos, o setor também espera uma boa safra de geração renovável no segundo semestre, mas com desafios sobre a transmissão e os chamados curtailments, o termo mais popular
do setor de energia nos últimos meses. Eu vejo essa retomada dos preços, eu acho que ela é muito saudável com o setor. Energia, preços de piso a R$100. Ajuda o cliente no curto prazo que consegue comprar bem, mas não é um preço sustentável para o mercado. Eu acho que para o segundo semestre a gente tem uma expectativa positiva para safras de vento por conta da laninha. Então, normalmente, quando tem laninha, tem boa geração eólica. Na hora que você olha essa história, não é uma correlação direta, mas a maior parte das vezes que teve laninha, teve boa geração eólica. Então, acho que isso vai ser um fator positivo. A carga tem se performado bem, como eu comentei. O risco vai ficar sempre por conta da hidrologia. Diria que não para 24. Mesmo 24, todas as simulações que nós temos feito, mesmo permanecendo em 65%, 70% do MLT, que é uma tragédia para o ano, que é muito baixo, é pior que 2021, por exemplo, que foi muito ruim, os preços ainda continuariam muito baixos em 2024. Mas colocaria uma pressão muito grande no início do ano de 25 e dos anos consecutivos que a gente entraria com reservatório bem mais consumido. E eu diria que uma pressão grande, cada vez maior, no ONS, com preocupação da estabilidade do sistema de transmissão. Porque tudo isso que nós estamos falando funciona, contanto que você tenha um intercâmbio entre Nordeste e Sudeste, e para isso acontecer você tem que ter estabilidade na transmissão, e que para isso acontecer você tem que ter uma margem de segurança, e acaba causando muito curtailment, corte de renováveis, porque o operador não vai operar no limite da transmissão. Então eu acho que esse vai ser um tema muito discutido no setor. Eu diria que ele vai ser o GSF fase 2, vai ser a discussão do curtailment das renováveis. Luiz Carlos Sioc, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, contou pra gente como é o desafio de operar justamente essa expansão das renováveis na matriz nacional. Com a introdução dessas energias, eu não ligo o sol, nem desligo, mas pelo menos eu sei que hora que ele vem e que hora que ele vai. Vento, não sei quanto vai ventar, posso ter uma previsão, mas pode ventar um pouco mais, pode ventar um pouco menos. E isso causa realmente uma mudança no paradigma inicial dos operadores, do operador nacional, faz com que a gente tenha que aprimorar nossas equipes, para que compreendam melhor essa dinâmica. Tem que preparar melhor os nossos sistemas de informação, nossos sistemas de previsão de carga, previsão de geração, previsão de vento, previsão de insolação, tudo isso de uma forma para que a gente possa reagir da melhor forma possível. Só para você ter uma ideia, hoje já ocorre todos os dias o sol se põe, mais ou menos lá pelas 5, 6 horas da tarde. Eu tenho 3 horas em que a energia solar ela vai embora. Eu tenho uma rampa, ou seja, eu tenho que colocar 20 a 25 mil megawatts de potência para fazer o atendimento àquela energia solar que ela vai embora ao final do dia. Isso hoje, já todos os dias. Então imagina você operar um sistema que você tem que deixar mais ou menos 20% da tua energia instalada ali de uma forma pronta para entrar e você na sua casa, na sua indústria, no seu escritório, enfim, na sua vida, você não nem perceber isso. Esse é um desafio. Esse desafio cada vez é maior, porque a implantação da energia solar está crescendo. Se hoje nós estamos falando que tem rampas, para subir aí de 20, 25 mil megawatts, até 2028 essa rampa vai chegar a 50. Então, é realmente um desafio muito grande. Desafio esse que a gente enfrenta da forma que eu falei, capacitando as pessoas, melhorando a capacidade dos sistemas e lutando, junto aos agentes, às entidades do setor elétrico, para que tenhamos mecanismos de flexibilidade, no sentido de garantir que o ONS tenha alavancas para mexer, no sentido de conseguir levar essa energia nessa hora. Em meio a toda a expansão e desafios do mercado, enquanto se busca uma modicidade tarifária, qual o modelo adequado de precificação? Elbia Ganum, CEO da Beólica, e Marisete Pereira, presidente da Abrage, contaram pra gente essa visão por fonte e de forma sistêmica. Então, o que se quer?
quer se reformular o setor de maneira que a gente possa, de fato, valorar as fontes pelos atributos que elas entregam para o sistema, né, esse recurso que elas disponibilizam para o sistema, de modo que a gente possa ter aí uma precificação adequada pelo recurso que hoje é utilizado. Então, acho que é isso que se busca aí. A gente não está discutindo qual tipo de fonte, não. Todas são bem-vindas, é sobre precificação também, né, nesse novo modelo. A precificação, e eu até tive a oportunidade de falar sobre isso essa semana, converso bastante com a Marisete, a precificação adequada das tecnologias de acordo com o que elas oferecem ao sistema. Então, você vai olhar para cada fonte e entender o que essa fonte contribui, porque o sistema não é megawatt-hora. Você consome megawatt-hora, só que para você consumir o megawatt-hora na sua casa, existe todo um aparato que é o chamado sistema, que nós chamamos de requisitos sistêmicos, para que a energia seja entregue com segurança. E você precificar adequadamente todos esses requisitos, você vai dar um sinal de preço adequado para os agentes, tanto do lado do consumo quanto do lado da oferta, e você vai evitar, inclusive, que o sistema passe por movimentos muito abruptos. Porque o que acontece? Se você não precifica adequadamente a água da hidrelétrica e paga, inclusive, o serviço de bateria que ela coloca no sistema, você tem situações de PLD muito baixo. E tem, eu estava falando ontem com outro jornalista, de 2022 para cá, não está havendo contratação no mercado. E hoje a contratação se faz só no Mercado Livre, basicamente. E não está havendo contratação porque o PLD está muito baixo. Agora, este PLD, ele reflete a realidade do sistema? Não, te asseguro. E desde quando ele não reflete? Desde que nasceu. Só que, por que agora ele passou a perturbar mais? Ele passou a perturbar porque a matriz ficou diversificada e entrou essa quantidade de fontes variáveis. E aí o fato de você não precificar adequadamente a água ficou muito mais grave. E se você não fizer isso adequadamente, você coloca o seu sistema em risco de colapso. E a gente passou por risco de colapso várias vezes depois de 2001. E diante de todos esses desafios levantados e discutidos nos 2 dias do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, existe possibilidade do Brasil realmente ter uma energia mais barata? Luiz Barroso, presidente da PSR, conta pra gente a expectativa da consultoria. O Brasil tem condições de fazer uma reorganização e trazer a energia com preço mais acessível, né? Na verdade, a gente tem que buscar a energia mais barata possível. Essa ideia de que a gente pode, num passo de mágica, reduzir a tarifa, isso não existe. Ela tem que ser o que tiver que ser, mas ela tem que ser o resultado das melhores práticas para trazer para o país aqueles recursos de geração, transmissão, distribuição, que agregam valor ao consumidor e não somente que agregam custos, né? Porque custos, tenho brincado muito, não são biodegradáveis e a gente precisa do valor que as tecnologias trazem para que eles sejam corretamente beneficiários ao consumidor final. E esses foram apenas alguns trechos das conversas que a gente teve durante o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. Acompanhe a íntegra dessas conversas na nossa playlist no YouTube e também nas matérias publicadas na Megawatt. Obrigada e até uma próxima!